Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, um pouco atrasado, não é? A rodada que terminou quinta-feira e agora no sábado estamos fazendo a análise da 13ª rodada da Premier League. Pra você ter ideia, já está tendo um jogo da 14ª rodada em que o Liverpool no momento vence por impressionante 7-0 o Crystal Palace, né? Eu vou falar isso no próximo vídeo porque eu tenho que guardar esse conteúdo para o fim da rodada, né? Mas de qualquer maneira, é um pouco de atraso aí, eu peço desculpas, mas eu não estou em minha casa, eu estou viajando, né? Feriado, tudo isso. E acabou que estamos tendo alguns probleminhas, né? Porque o lugar onde eu estou, às vezes a eletricidade gosta de sumir um pouco. Então, é um problema local aqui, então às vezes o vídeo vai atrasar um pouco, não se preocupem tanto com isso. Então, pode ser que atrase um pouco, mas nós iremos continuar fazendo os vídeos, né? E tivemos uma rodada cheia, né? Os times da frente também gostando de tropeçar, outros começando a despontar um pouco como favoritos dessa competição. Por exemplo, o time que está ganhando de 7-0 agora, ao vencer o Tottenham, o Liverpool mostra que está com mais força que seus concorrentes, entre outros times que numa rodada que foi repleta de empates, né? E de times que sofreram para vencer jogos que não eram para ser tão sofridos assim. De qualquer maneira, estamos aqui para comentar. Primeiro jogo foi o Wolverhampton e Chelsea. O Chelsea, assim, Frank Lampard tem tentado usar um esquema que depende dos pontas sem os pontas de verdade. E tá improvisando o Timo Werner na ponta. Só que às vezes ele tá beneficiando tanto o Werner que prejudica o ponta de verdade. Que nesse jogo ele usou o Pulisic, que tava jogando muito bem pelo lado esquerdo, mas o Werner não tava conseguindo jogar pelo lado direito e trocaram. Aí nenhum dos dois conseguiu render. Porque o Werner é um centroavante, mais ou menos. É ali onde ele funciona. Ele é um cara versátil. Consegue jogar de ponta, consegue, mas não vai ter nem perto do rendimento que ele tem jogando pelo meio. E ele naturalmente vai para o meio e desmonta um pouco esse esquema. Eu acho que o Lampard vai ter que arrumar algumas soluções assim temporárias. Seja usar uma linha de 3, mudar um pouco esse esquema. Acabou que o time começou ganhando, estava melhor no jogo, aí levou o empate, dali para frente não teve muito ritmo e acabou levando a virada do Wolverhampton, né? O Nuno Espírito Santo, que estava com problemas no ataque, finalmente conseguindo produzir um pouco mais. O ataque do Wolverhampton marcando 2 gols, há muito tempo não fazia isso, e mostrando a eficiência, né? Não é um time mal treinado, tem suas qualidades e acabou virando o jogo. Mas o Chelsea começa agora a emplacar uma fase pequena ruim, né? Já perdendo para o Everton e agora perdendo para o Wolverhampton. Tem time para vencer esses dois elencos, mesmo com seus desfalques. Eu acho que o Chelsea precisa jogar um pouco melhor. Tá devendo um pouquinho neste momento, agora nesses últimos 2 jogos, né? Deixou aquela boa sequência para trás. A gente deve também Manchester City, West Brom e Albion. E acredite ou não, o empate do West Brom e Albion, que para muitos é um resultado gigante contra um time do Big Six, foi o que demitiu o técnico do West Brom. Acho que já estava demitido antes, mas impressiona um pouco que o cara não foi goleado, né? Ele conseguiu um empate. Tudo bem que o goleiro salvou o West Brom, mas mesmo assim conseguiu buscar um empate contra o Manchester City e é demitido, né? Isso aí foi uma demissão à la brasileira. Óbvio que também o trabalho do cara não era bom, isso é uma coisa que a gente tem que, convenhamos, não era bom. O West Brom não estava jogando bem. Era um time que tinha eficiência no contra-ataque só. Era a única coisa que dava pra ver assim, de muito positivo no West Brom e Albion. O Slaven Bilic, que é o treinador, ele é um cara que soube organizar o contra-ataque, mas defensivamente o time não é eficiente. Quando tem que propor o jogo também não é nada eficiente. E com isso o time tá na zona de rebaixamento. Por mais que esse empate ajude um pouco, né? A gente sabe que o West Brom de cada ponto vale ouro, né? A gente sabe que o West Brom não é um dos times assim, favoritos para ficar na Premier League. É um dos times candidatos a cair. Na minha opinião, ele e os Sheffield são os quase dois garantidos que caem pela baixa qualidade dos elencos, pelos trabalhos técnicos que não vêm sendo muito bons. Então, assim, o que falta para o West Brom talvez possa ser a sua organização tática, mas de qualquer maneira é um time que deixa bastante a desejar, embora tenha empatado. Mas esse empate é muito mais incompetência do City do que propriamente uma super competência. Como eu disse, o goleiro teve que trabalhar muito para garantir esse empate, né? E a gente viu mais uma vez as escolhas do Guardiola dando errado, porque o Gabriel Jesus continuou titular o jogo todo e ele tirou o meio-campo como o Phil Foden, né? Que também consegue jogar de ponta, mas para colocar o Agüero, ele colocou 2 centroavantes. Isso não faz o menor sentido. Como eu já disse várias vezes, colocar mais atacantes não te deixa seu time melhor no ataque. Você tá, às vezes, tirando o meio campo, você tá prejudicando o ataque porque tá prejudicando o setor criativo. E foi o que ele fez, né? E no final, o Gabriel Jesus horrível na partida, o Agüero entrou no meio do jogo e não conseguiu arrumar muita coisa, acabou que o City acabou com um empate, né? E o fato é que o Guardiola, uma hora, vai ter que desgarrar um pouco do Gabriel Jesus, usar um jogador diferente que não tá jogando bem. Vamos lembrar, e tá nos últimos 5 jogos sem marcar um gol, sem finalizar na direção do gol. Esse é o problema. Um centroavante que não consegue finalizar na direção do gol nos últimos 5 jogos, e um time que tem Kevin De Bruyne jogando bola pra você, alguma coisa tá errada.
A gente sabe que o Gabriel Jesus tem os relampejos dele, às vezes ele joga muito bem, mas na maioria do tempo é isso aí que a gente tá vendo. E no final, o City perde mais alguns pontos no campeonato e fica mais longe da disputa da frente, né? Principalmente da disputa do título, né? City ir pros 4 primeiros é uma obrigação com o elenco que tem. Agora, brigar pelo título é uma coisa que você espera com o elenco também que tem e com o nome Pepe Guardiola. E não é o que tá acontecendo. O City parece um time muito inconstante e instável. E isso é um problema para a temporada. A gente também teve o Leeds de Bielsa, finalmente, né, fazendo uma atuação que corresponde mais ao que todos falam do Bielsa, porque é um time que oscila bastante, mas que, convenhamos, realmente tem uma grande criatividade ofensiva, um grande volume de jogo, e dessa vez não funcionou tão bem defensivamente, mas o que o ataque produziu foi o suficiente para compensar os erros da defesa. 5-2, uma das defesas mais bem fechadinhas, né, o Steve Bruce, que é o técnico do Newcastle, sempre fechou bem a casinha, explorou bem os contra-ataques, foi assim que ele marcou os gols. O Leeds tem que melhorar esse lado do jogo, né, de se defender contra os contra-ataques, faz isso muito mal. E o fato é que o Leeds United, com a sua produção do ataque, conseguiu marcar 5 gols e vencer uma das defesas mais enjoadas do campeonato. Bela vitória do Leeds, 5-2. Tivemos também Leicester e Everton. O Leicester complicou-se um pouquinho, né? Como eu disse, os grandes jogos têm sido os grandes problemas do Leicester na temporada, né? É um time que joga muito bem contra os times ali do médio escalão, do baixo escalão, mas chega contra os grandes jogos, está tendo mais dificuldade. E o Ancelotti deu na tática no Brendan Rodgers, né? O Everton parece que se recupera. Não pode viver só de fases, né? Que o Everton teve uma boa fase, teve uma fase ruim, voltando agora tem uma boa fase. Então, assim, eu acho que o Everton tem que ser um time mais constante. Foi um time que aproveitou bastante dos contra-ataques, né? É um time que não tem esse vergonha de jogar sem a bola, né? Ele aproveita o pouco tempo que tem com a bola para fazer os gols. Quando está jogando contra um oponente mais fraco, ele evidentemente vai ter mais a posse, vai agredir mais o adversário. Mas quando o Leicester, que é um oponente perigoso, você às vezes tem que ficar um pouco na defesa, esperar as oportunidades. Foi o que o Ancelotti fez muito bem contra o time do Brendan Rodgers. Então o Everton consegue 3 bons pontos para o campeonato. O Arsenal e o Southampton, olha, o Arsenal se salvou do que seria a 5ª derrota seguida em casa. Eu agradeço ao Aubameyang, que voltou a produzir dessa vez, né? Ele superando as deficiências desse esquema que nitidamente não está dando certo. A Southampton começou abrindo o placar. Aí eu fico pensando assim, se o Arteta ia ser demitido naquela partida, porque 5 derrotas em casa é inadmissível com um time que o Arsenal não tem. Não é um elenco dourado, não é um elenco que, na minha opinião, permita os 4 primeiros, mas 15º lugar é inacreditável. Esse elenco não era para estar lá atrás, tem elencos inferiores que estão na frente. O Crystal Palace, por exemplo, por mais que tenha tomado 7-0 hoje, ainda está na frente, ainda deve terminar a rodada à frente do Arsenal. Então assim, o Arsenal teve uma partida ruim, teve um expulso e durante a expulsão conseguiu segurar defensivamente. A defesa não tem sido o grande problema do Arsenal, tem conseguido até se sustentar bem. Mas agora, o ataque do Arsenal tá uma piada essa temporada, uma piada. Porque com tantos nomes assim, você tem o Willian, você tem o Lacazette, você tem o Aubameyang, não são nomes ruins, são nomes bons. O Aubameyang, na minha opinião, é um world class, um talento mundial. E você não está marcando menos de um gol por jogo, é muito ruim. Isso, na minha opinião, é culpa de tática e não dos jogadores. O Arteta está indo muito mal quando se fala em referência do ataque. O ataque do Arsenal é extremamente ineficiente e precisa de mudanças. Então, assim, o Arsenal com esse empate com a Southampton tem um gostinho de poderia ter sido pior, né? Então, assim, um ponto até que a torcida sai um pouco contente pela situação que teve, né, da expulsão, mas ainda não deixa a desejar que o Arsenal não ganha já faz um tempinho no campeonato inglês, né? A gente também teve Fulham e Brighton, um jogo que eu esperava bastante, né? São dois técnicos que gostam de colocar times limitados para frente, né? O Scott Parker como o Graham Potter. O Graham Potter, assim, ele colocou o time com mais posse de bola, o Scott Parker esperou mais o adversário. A gente teve números muito parecidos em questões de eficiência do ataque, né? 9 finalizações, 4 na direção do gol para cada um dos times. Mas acabou que ninguém conseguiu abrir o placar, né? Faltou aquele cara para empurrar a bola para dentro do gol. A grande deficiência desses times não é os técnicos. Os técnicos, na minha opinião, fazem grandes trabalhos. O problema é falta talento, né? Os times do Fulham, principalmente o Fulham, né? Que os grandes jogadores são todos emprestados, né? Então, assim, o Fulham tem pouco talento e o Brighton tem pouco talento, talvez, lá na frente. É isso que tá faltando, talvez, para esses times, né? Um cara decisivo lá na frente. Sabe o que tá faltando? É um germancano para cada um desses times. É um cara que marca gol quando a bola chega. E eu acho que nenhum desses dois times tem isso atualmente. A gente também teve o West Ham e Crystal Palace, um jogo que acabou no 1-1, né? O Crystal Palace começou vencendo, mas os comandados de David Moyes acabaram conseguindo um empate, né? E depois o Benteke foi expulso, né? Tinha conseguido marcar seu gol, o Benteke voltando a jogar um pouco melhor, né? Lembrando um pouco mais aquela fase de Aston Villa, mas acabou expulso, né? Com uma coisa ruim, né? Para quem estava jogando bem. E o Crystal Palace teve que se segurar e conseguiu fazer isso bem, né? Teve eficiência defensiva que não teve hoje contra o Liverpool. Então, assim, o Crystal Palace teve uma partida bem honrada ali contra o West Ham, conseguindo se segurar. Mas o West Ham, por sua vez, não conseguiu vencer o Crystal Palace, né? A gente
gente sabe que o elenco do West Ham é melhor, você tem peças melhores disponíveis, você tem jogadores mais decisivos, e acabou que não conseguiram vencer, porque o Crystal Palace não é um elenco pouco qualificado, tem jogadores bons, mas são jogadores normalmente que o Roy Hodgson tenta recuperar, são jogadores que vieram jogando mal de outros times, então assim, isso aí tem que ser levado em consideração, e mesmo assim o West Ham não conseguiu vencer essa partida com um jogador a mais, por mais que o jogador expulso tenha sido do ataque, é aquela regra da expulsão, você tem um jogador a menos para atacar e um jogador a menos para se defender, e o adversário, um a mais para atacar, um a mais para se defender, tem grande vantagem, e o fato é que o West Ham não soube aproveitar essa vantagem. Eu acho que o David Moyes tem o único grande problema dele, talvez na hora que tenha que pautar o jogo, o West Ham não tenha tanta eficiência assim. Ele é um time que consegue jogar bem nos contra-ataques, sabe o que fazer quando tá com a bola no pé, mas quando tem que propor o adversário se entrincheira contra eles, isso parece ser uma dificuldade do time dele. O Liverpool venceu o Tottenham, né? O Mourinho, né? Naquela tática assim, contra times grandes, ele acha que o que vale é o empate, jogou pelo empate. Assim, o time do Tottenham ficou todo entrincheirado, tomou um gol. Mas impressionante, eu acho que isso é uma coisa que temos que dar o braço a torcer. É como o Tottenham é eficiente quando tá no ataque às vezes, né? Deu uma finalização, gol do Heung-min Son, né? O Son tá jogando demais, né? Isso a gente tem que falar, né? O Son tá fazendo uma temporada fantástica. E o Liverpool, assim, continua atacando, tava tendo muita eficiência, dos 17 finalizações, 11 foram na direção do gol, enquanto o Tottenham ficou com 25% da posse de bola, ficou lá atrás, esperando a chance, indo no contra-ataque, tentando matar o jogo. Foi assim que o Tottenham tentou jogar. Acabou não dando certo. No finalzinho, o Roberto Firmino, marcando o gol em Anfield, que é um evento muito raro, acabou decidindo o jogo para o Liverpool, que venceu por 2-1 e assumiu a liderança isoladamente da Premier League. Então, assim, colocando mais pressão no Tottenham, né? O Tottenham tem esse problema, talvez, dos grandes jogos também. Conseguiu vencer o United, mas o United é uma desorganização inacreditável. Mas contra o Chelsea não conseguiu abrir o placar, sofreu pressão, e agora também contra o Liverpool ficou lá atrás e não conseguiu vencer o jogo. A questão é, o Tottenham tem time para ir para cima, o Tottenham tem time para conseguir propor o jogo contra o Liverpool, contra qualquer time na Inglaterra. Só que ele está se limitando a ficar apenas na defesa. E às vezes essa tática não vai dar certo, esperar o contra-ataque, marcar um golzinho assim, porque não é se está sendo reativo. O Tottenham está literalmente sendo retranqueiro, está jogando pelo empate nos grandes jogos. Isso tem sido um problema. E assim, às vezes o Tottenham tem tomado essa postura contra jogos medianos, tipo assim, abre o placar e se entrincheira. Dá pra fazer mais, o time é bom, dá pra você usar mais desse elenco. Eu acho que o José Mourinho tá pecando nesse sentido. Dá pra você atacar. Você tem Harry Kane e Heung-min Son. Você tá jogando na defesa? Pô, joga um pouco no ataque também. A defesa do Tottenham não é ruim, tá? É uma das melhores do campeonato. Mas também, assim, não é a defesa perfeita, entende? Tem falhas, vai ter. São jogadores, assim, que são bons, mas não são excepcionais. Enquanto você vai pegar um Liverpool que é extremamente organizado, que é um time que sabe atacar bem, ele vai conseguir abrir as brechas uma hora ou outra. Então, assim, eu acho que essa tática do Tottenham tem que mudar para grandes jogos. Tem que ser um time mais ousado. E eu acho que a falta de ousadia tem sido o grande calcanhar de Aquiles do Mourinho nos últimos anos. A gente também teve Aston Villa e Burnley, um jogo horrível, né? 0-0. O Aston Villa tentando marcar, mas não conseguiu. É uma partida ruim para Aston Villa, porque é um time que está até com, por enquanto, um campeonato inglês muito bom, né? Tá brigando mais em cima. Tem um meio campo que eu gosto muito de elogiar, o McGinn, o Grealish, o Barkley. Muitos bons jogadores lá que se encaixaram muito bem nesse esquema. Mas assim, esse tipo de jogo é para vencer, né? Se você quiser brigar um pouco mais lá em cima, tentar uma vaga de Europa League, é um jogo que é para vencer, porque o time do Burnley vem jogando muito mal. É um time que está desorganizado, não está conseguindo atacar direito. E o fato é que esse ponto vale ouro pro Burnley, né? Que consegue um pontinho extra para tentar escapar um pouco da briga ali contra o rebaixamento. E o Aston Villa, um ponto que vale pouco, né? Porque poderia ter sido 3, já que tem muito mais qualidade no elenco do que o Burnley. E para encerrar a rodada, a gente teve o Manchester United assim, ó, começou perdendo contra o pior time do campeonato, conseguiu até buscar o resultado, né? Foi lá o Marcus Rashford, como brilhou de novo, sendo o grande Atlas, carregando esse time nas costas. Foi lá, marcou 2 gols, né? Teve uma atuação muito boa do Marcus Rashford, mas aí a questão que eu fiquei um pouco incomodado, que é que o Ole Gunnar Solskjaer marcou 3-1, ele entrincheirou o Manchester United contra o pior time da Inglaterra, literalmente isso. O que aconteceu? Nada mais nada menos, o Sheffield não só descontou, como quase empatou. Teve 6 finalizações na direção do gol e o De Gea teve que trabalhar. E assim, a atuação do goleiro... Não, na verdade foi o Dean Henderson, confuso aqui, me desculpe. Mas se não fosse a atuação ruim do goleiro do Sheffield também, que não foi uma boa atuação, acho que assim, foi os goleiros trocados até, né? Tipo, trocados não, mas o Henderson estava no Sheffield United na última temporada, agora está no Manchester United. Mas o fato é que
O United tomou uma postura covarde no sentido assim de abrir o placar e depois se entrincheirar contra o pior time do campeonato. O time marcou um ponto até agora. O United teve medo desse time, ele fez 3-1. Ah, vamos parar aqui. Ataca, marca gol, faz o que o Liverpool fez hoje com o Crystal Palace, que é um time até muito melhor do que o Sheffield United. Vai pro ataque, marca os gols, cria confiança, faz saldo. Isso é importante pro fim da temporada, ter mais saldo superior. Foi o que deu ao United a terceira posição na última temporada, né? Poderia ter terminado em quarto, mas terminou em terceiro por causa do saldo de gols. A questão é, você sai com um gol de saldo nessa partida e quase leva um empate. Não é um bom retrospecto. O United até tem marcado bastante pontos desde que levou aquela surra inacreditável do Tottenham, mas é um time que também, na minha opinião, continua não convencendo. Não à toa foi eliminado da Champions League, foi para a Europa League e não vem jogando um nível muito bom de futebol. A questão é quando vai pegar os grandes times, como isso vai funcionar? Entende? Os times mais perigosos são times que você não pode subestimar, e o United não tem feito boas atuações contra os principais times, na minha opinião. Aquele 6-1 contra o Tottenham é um sinal disso. Fez até uma vitória boa contra o Everton, mas começou perdendo, correu riscos. Então, assim, é um time que, na minha opinião, precisa evoluir bastante, porque pode brigar lá em cima. Eu acho que, assim, meu incômodo com o United, né, assim, a posição de tabela deles não tá tão ruim assim neste momento, né? Tá na sexta posição, tem um jogo para fazer. Então, assim, a posição de tabela não é o principal problema. Tem até um jogo a menos do que alguns dos oponentes da frente, né? O tipo, o Liverpool tem 14, no momento o United tem 12. O problema é que o time não está explorando seu potencial. Se mal treinado assim tá em sexto, imagina se fosse bem treinado. É esse meu argumento. O United poderia estar brigando pelo título se não fosse um treinador fraco como tem agora. Poderia estar nas oitavas de final da Champions League também. Isso é diferença financeira. Isso pode ser diferença de trazer um Jadon Sancho ou não no final da temporada. Agora falando da classificação, o Liverpool lidera o campeonato, né, com 31 pontos, contando já o jogo do Crystal Palace. Vou contar, né, já que o jogo já terminou. Então, assim, o Crystal Palace, o Liverpool tem 31 pontos de vantagem, mas tem 14 jogos. O Tottenham é o segundo. Só um momento aqui, deu um bug. Mas assim, agora voltou, né? O Tottenham é o segundo com 25 pontos, com 13 jogos. Southampton é o terceiro com 13 jogos, 24 pontos. Leicester é o quarto com 13 jogos, 24 pontos. Everton é o quinto com 13 jogos, 23 pontos. Manchester United é o sexto com 12 jogos, 23 pontos. Chelsea é o sétimo com 13 jogos, 22 pontos. West Ham é o oitavo com 13 jogos, 21 pontos. Manchester City é o nono com 12 jogos, 20 pontos. O Wolverhampton é o décimo com 13 jogos, 20 pontos. Aston Villa é o décimo primeiro com 11 jogos, 19 pontos. Crystal Palace é o décimo segundo com 14 jogos, 18 pontos. O Leeds United é o décimo terceiro com 13 jogos, 17 pontos. O Newcastle é o décimo quarto com 12 jogos, 17 pontos. O Arsenal é o décimo quinto com 13 jogos, 14 pontos. O Brighton é o décimo sexto com 13 jogos, 11 pontos. O Burnley é o 17º com 12 jogos, 10 pontos. O Fulham é o 18º na zona de rebaixamento com 18 jogos, 9 pontos. West Bromwich é o 19º com 13 jogos, 7 pontos. E o Sheffield United é o último colocado com apenas 1 ponto. Os melhores jogadores da competição até agora: Mohamed Salah com 13 gols, o Heung-min Son com 11 gols e Dominic Calvert-Lewin com 11. Nas assistências, o Harry Kane é o líder com 10, Kevin De Bruyne é o segundo com 6 e o Grealish é o terceiro com 5. Os melhores ataques da competição no momento é o Liverpool com 36, o Chelsea com 26 e o Tottenham com 25, né? Por causa dessa vitória de 7-0, o Liverpool disparou na frente da artilharia do campeonato em questões de times. As melhores defesas são City, surpreendente na primeira posição em defesa, Tottenham é o segundo com 12 gols sofridos e o Aston Villa é o terceiro com 13 gols sofridos. Esses são as melhores defesas. Assim, agora as partidas que tem nessa próxima rodada, 14ª, já vamos ter jogos agora. Já tivemos o jogo do Liverpool Crystal Palace, que terminou em um impressionante 7-0. A gente vai ter Southampton e Manchester City, jogo muito interessante. Southampton é um oponente bem perigoso, o City tá muito instável. Vamos ter Everton e Arsenal. Será que se o Arteta perder, será que ele cai? Porque o time vem jogando muito mal. Newcastle e Fulham é um jogo também interessante. Vamos ver como é que o Fulham se comporta contra a defesa do Newcastle. Brighton e Sheffield United. Uma chance para o Brighton tentar escapar um pouco lá de trás. Tem um time melhor que o Sheffield nesse momento e tem uma condição melhor, né? O Sheffield está muito mal na temporada. Tottenham e Leicester, jogaço também. A gente está falando de dois times que brigam lá em cima. Manchester United e Leeds United, um teste muito grande para a defesa montada por Solskjaer, mas também uma boa chance dele explorar a virtude do time dele, que é o contra-ataque, né? O United é um time que contra-ataca muito bem. Então é um jogo muito em aberto, mas do jeito que o United vem jogando, assim, eu não sei o que falar, né? É um time muito imprevisível. A gente também tem o West Bromwich Albion e o Aston Villa com a chance de tentar ganhar mais 3 pontos, né? O West Bromwich é um oponente mais fraco.
Burnley e Wolverhampton, a boa chance do Nuno Espírito Santo encarar uma boa sequência, né? Dar duas vitórias seguidas pode fazer com que o Wolverhampton emplaque uma boa sequência. E a gente também vai ter Chelsea West Ham, né? O Chelsea tentando buscar recuperação, pode ter Hakim Ziyech de volta, que seria um reforço muito grande, e o Chelsea completo é um oponente muito perigoso contra o West Ham. O Chelsea vai precisar ir na janela atrás de pontas ou trazer alguns da base, né? Trazer o Anjorin, o Muzonda, tem que resolver esse problema de ficar sem pontas. Você vai usar o 4-3-3 a temporada toda, vai ter que ter os pontas pelo menos no banco para substituir, não dá para ficar improvisando porque não está dando certo. O elenco da rodada foi Hugo Lloris como goleiro, a zaga foi o Duncan Webster do Brighton e o Holgate do Everton, o meio-campo foi o Harrison do Leeds, o Kevin De Bruyne, o Grealish do Aston Villa e o Kufal do West Ham. E o trio de ataque foi o McGoldrick do Sheffield United, Roberto Firmino do Liverpool e Marcus Rashford do Manchester United. Esse foi o elenco da 13ª rodada da Premier League. Jesus, me desculpe de novo pelo atraso, desculpe se eu tropecei aqui com a língua, né? Porque eu gravo tudo numa tomada só, evidentemente num vídeo de 20 minutos alguma coisa vai sair um pouco errado, mas eu agradeço a todos que vão assistir esse vídeo um pouco atrasado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até segunda-feira, eu espero, com a análise da 14ª rodada da Premier League. Por esse dia é isso, gente. Nos comentários, deixe suas apostas aí para os jogos, né? Não vale do Liverpool porque já aconteceu, mas deixe suas apostas aí para os resultados da próxima rodada. Por esse vídeo é isso, até a próxima.